Amém? Eu quero ministrar aqui nessa noite uma palavra que Deus tem falado muito comigo, uma palavra que mudou a minha compreensão, mudou a forma como eu me relaciono com Deus, a forma como eu enxergo a igreja. E eu acredito que todos nós precisamos ter entendimentos que são pautados na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós cremos, direciona a forma como nós vamos viver as nossas vidas. E se nós queremos viver uma vida prazerosa, uma vida onde o jugo é suave, o fardo é leve, uma vida onde nós experimentamos paz, justiça e alegria no Espírito Santo, ela precisa ser pautada na palavra de Deus, amém? A verdade da palavra de Deus é que nos torna verdadeiramente livres para viver uma vida alegre, amém? Então, quando nós estamos em Deus e nós estamos na verdade da palavra de Deus, essa possibilidade se abre para nós. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 1. Gálatas 4, a partir do verso 1, diz: Mas eu digo que o herdeiro, enquanto ainda é menino, em nada difere de um escravo, embora ele seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça, que nos teus pensamentos agora você possa dizer: Senhor, eu rendo a minha mente ao Senhor. Eu rendo o meu entendimento a Ti, eu rendo tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sou. Eu coloco diante da Tua presença para que a revelação da Tua palavra possa entrar no mais profundo do meu ser e me converter genuinamente a Ti. Senhor, eu oro nessa noite para que os nossos corações sejam terras férteis. Que a Tua palavra, Senhor, ao entrar nos nossos ouvidos, possa penetrar no mais profundo do nosso ser, mudar nossas convicções, os nossos valores, para que a nossa mente seja a mente de Cristo, para que nós possamos aprender com Jesus Cristo a viver uma vida que glorifica o Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém? Então, essa palavra de Gálatas, o apóstolo começa dizendo que um herdeiro, ele em nada se difere de um escravo, enquanto ainda ele é menino. Então, a palavra de Deus deixa claro que o herdeiro, ele tem tudo, sim ou não? Inclusive um pai, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você tem um pai. E nós não estamos falando de um pai natural, nós estamos falando do nosso Senhor, amém? Então a palavra de Deus diz que um herdeiro, ele não se difere de um escravo, até ele se tornar alguém maduro. E é aí que entra o questionamento: o que é ser imaturo? Porque essa palavra menino, no original dela, no grego, não significa jovem de idade. Essa palavra não está se referindo à idade que aquela pessoa tem. Não é se ela tem 5 anos, 4 anos, não. É uma palavra que revela a imaturidade ou a maturidade de alguém. Então a Bíblia está dizendo assim, quando a gente troca por uma palavra mais simples de você compreender: um herdeiro nada se difere de um escravo enquanto ele ainda é imaturo. E a questão principal é: o que é ser imaturo? Eu defini na minha mente de uma forma, você pode ter exemplos e explicações aí no seu coração, na sua mente de outra, mas foi a forma mais clara que eu consegui entender. Para mim, imaturidade é irresponsabilidade. E aí eu tive liberdade poética para dividir a palavra responsabilidade em duas: responder a uma habilidade. Para mim, responsabilidade é eu responder às habilidades que eu possuo. Então, eu possuo a habilidade de falar. Quando eu sou madura naquilo que eu falo, quando eu sou uma pessoa
inteligente, uma pessoa crescida, uma pessoa que não é imatura, eu respondo por aquilo que eu falo. Então a responsabilidade é quando você responde pelas habilidades que você tem. É só a gente olhar para uma criança. Quando você olha para uma criança, ela pode falar a abobrinha que for. Ela vai sair correndo, rindo, zoando, tirando catota do nariz, como se nada tivesse acontecido, e não vai responder por aquilo que ela falou. Possivelmente o pai dela ou a mãe dela vão ter que responder. Eu lembro que quando a gente estava na igreja, que era lá que era aqui perto. Como que é o nome da igreja que é aqui perto? Não, da rua lá. Isso, a gente estava nessa, eu tinha esquecido. A gente estava na igreja onde era lá, e aí a Rebeca veio correndo. Agora eu vou contar os podres dela, porque já contavam os meus, então chegou a hora dela. Ela veio correndo assim, ó, disparada. Eu estava sentada na primeira fileira, conversando com um senhor lá. E aí a Rebeca chegou. Perdão, pai, que eu também vou te expor. Mas ela chegou, cutucou o senhor que estava do meu lado e falou assim: você sabia que o meu pai anda de cueca e solta pum? Na mesma hora eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu fiquei assim, gente, como que nós respondemos isso agora? O que a gente faz agora? E aí depois, graças a Deus, era um senhor que já era mais conhecido assim do meu pai, aí eles riram. Tudo terminou em risada, né? Aquela risada sem graça, que você não tem muito o que fazer. Mas eu achei interessante, por quê? Porque ela saiu correndo. Você acha que ela ligou porque ela falou? Não ligou. Ela saiu disparado, voltou a viver a vida dela, foi um deslize mental que ela teve temporariamente e voltou à vida normal. E às vezes a gente vê que a imaturidade não é uma coisa de idade, porque aí tem pessoas que passam anos, ela já tem 30, 40 anos de idade e ela fala coisas que ela não se responsabiliza. E ela usa a falsa qualidade de ser sincero para magoar pessoas sem responder por aquilo que ela vai falar. Então a imaturidade, ela não está relacionada a quantos anos você tem, mas é a sua capacidade de responder às habilidades que você tem. Quando nós vivemos dentro da casa de Deus, nós conseguimos notar muitos problemas, sim ou não? A gente consegue notar muitos problemas. Você ser uma pessoa responsável é você notar problemas e você responder a esses problemas com as suas habilidades. É quando você se torna resposta. Um filho é uma resposta. O filho é uma resposta de um clamor do pai. Filho é resposta. Por isso que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E o homem que enche a sua aljava com filhos, ele consegue resistir ao inimigo. Uma igreja de filhos consegue resistir a Satanás. Mas uma igreja de escravos, ela não pode resistir a Satanás. A Bíblia diz que o escravo, ele só existe duas formas dele ser criado. E eu não sei se você sabe, mas quando a palavra de Deus ela começa a usar o termo servo, ela não está falando no sentido de honra. Estou dando honra a alguém. Hoje a gente usa muito essa palavra dentro da igreja, né? Não, vamos servir em uma área. Não, eu sou servo de fulano. Não, estou servindo ao meu pastor. Nós usamos essa palavra sem muitas vezes compreender que a origem dela é aquilo que o escravo faz. Então, a palavra de Deus diz que um escravo ou ele nasce, porque o povo dele perdeu uma guerra, então ele se torna um escravo de um outro povo, ou ele tem uma dívida tão grande que ele não pode pagar e ele usa a vida dele para quitar essa dívida. O serviço dele, aquilo que ele faz para quitar essa dívida. Então, o que a palavra de Deus continua dizendo aí em Gálatas no capítulo 4? Ele fala assim, assim também nós. Aí você começa a entender que ele não estava falando simplesmente do fulaninho, ele estava falando de nós. Ele diz, assim também nós, quando nós éramos meninos. Olha para o seu irmão e fala, não somos mais
Em nome de Jesus. Tem que ser pela fé, irmão. Assim também nós, quando nós éramos meninos, nós estávamos guardados em escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus ao seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Qual é o tema da minha mensagem? E não se preocupe, eu não vou começar a pregar ela agora, eu já estou pregando ela, amém? Mas eu deixei o tema para falar agora. É a dualidade da obra. Nós temos dois caminhos, nós temos duas formas de viver o reino de Deus. Existe a forma em que você é filho e existe a forma em que você é um servo. Você é um escravo. E aí você pode dizer, não, Carol, eu sou escravo de Cristo, porque não há como pagar essa dívida. Calma, querida. A Bíblia diz que Jesus morre na cruz para que você fosse filho, e não servo. O sacrifício de Jesus não foi para te tornar um bom servo. O sacrifício de Jesus foi para te tornar um filho, porque a dívida que eu e você temos, ela é impagável. Nem nos nossos melhores esforços nós conseguiríamos pagar isso. E quando Deus olhou para nós, Ele falou, nossa, se eles viverem nessa condição para sempre, a vida deles vai ser um caos. Porque se existe uma coisa ruim, para quem é gente boa, é dever. Não é bom dever. A pessoa pode não cobrar, mas você já fez o trabalho por ela. Na sua mente você já está endividado, na sua mente já está tudo perdido. Então, Jesus, Ele não morre para te fazer servo. Jesus morre justamente porque ser servo não seria uma solução inteligente para você. Nem para mim, porque nós não pagaríamos. E o que Deus mais deseja, você vê isso na criação, é que nós tenhamos prazer na presença dEle. Deus não quer que você venha para a igreja porque você tem que vir à igreja. Deus quer que você venha à igreja porque você ama adorá-lo. Porque você ama estar na presença dEle. Porque você ama ouvir a voz dEle. Porque você ama ter intimidade com o seu pai. Porque você ama ter intimidade com os seus irmãos. Então, a vida com Deus, ela não pode ser uma vida de servidão, ela tem que ser uma vida de filho. E qual é a grande diferença? E esse é o ponto-chave da minha palavra. O trabalhador, ele trabalha naquilo que é do pai dele. Como consequência, ele trabalha naquilo que é dele. É uma certeza, é uma convicção que ele tem. Agora o servo não. O servo, ele serve na obra de outra pessoa. Ele serve e ele faz para outra pessoa. Ele não está fazendo por ele e para o pai. Ele está fazendo por outra pessoa. Então, às vezes, você pode chegar na igreja e pensar que cada ação que você tem é pela obra do pastor André e da pastora Branca. Mas isso significa que você ainda é escravo na sua mente. Porque essa obra não é do pastor André e da pastora Branca. Essa obra é do nosso Pai. E a compreensão de que a obra é do nosso Pai faz a gente trabalhar sem esperar nada em troca. Porque o trabalhador, a paga dele não é o que ele vai receber em troca. É simplesmente usufruir de tudo aquilo que já é dele. Se você lembrar comigo da história dos dois filhos, do filho pródigo que a gente ouve, quem aqui já fez o revisão de vidas? Que você ouve no revisão de vidas, é o Léo Barco que ainda prega essa palavra? Nossa, Léo, cara, eu amava você pregando essa palavra, mas eu sei que Deus usa todas as pessoas, fiquem tranquilos. Mas eu amava ouvir aquela palavra. E essa palavra, ela conta a história do filho que vai, gasta tudo, torra toda a herança do pai, não era herdeiro ainda, porque o pai não tinha falecido, não tinha dado tudo, mas ele vai lá e fala, dá aqui o que é meu, que eu vou curtir a vida.
Ele vai, curte a vida, se arrepende e volta. Quando ele volta, a palavra de Deus diz que o pai dele faz o quê? Uma festa. E o pai fala o quê? Ele chega para o pai e fala: pai, eu não sou digno nem de ser chamado seu servo. Olha, mas dá uma misericórdia aí, deixa eu fazer qualquer coisa aqui, que eu sei que eu vou estar melhor aqui na sua casa do que em qualquer outro lugar. Só que aí o pai olha e fala: meu filho, você estava perdido e você foi achado, a gente tem que fazer uma festa. E aí ele faz uma festa, prepara uma comida boa. E aí o filho fica do lado de fora, o filho mais velho. Aí ele fica lá emburrado, o pai chega para ele e fala: filho, vamos comemorar, o seu irmão estava perdido, ele foi achado. E aí ele fala assim: olha, esse teu filho aí fez tudo errado, eu estou aqui a minha vida inteira. O que ele fala? Quem sabe? Ele fala assim: eu estou aqui a vida inteira te servindo, e você nunca me deu um cabrito para eu poder fazer uma festa. E o pai olha para ele e fala assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Por que as pessoas se frustram na igreja? Porque elas chegam na casa de Deus, elas fazem bons serviços, elas têm ótimas execuções, e elas esperam o pagamento do serviço feito. Mas o reino de Deus não trabalha com servo, o reino de Deus trabalha com filho. Então nós chegamos para Deus como servos e nós falamos: Senhor, mas eu já exerci o meu dever, agora eu quero o meu direito. Querido, nós não temos direito, porque tudo já é nosso. Você entende? Então a gente não está trabalhando para conquistar algo, a gente está trabalhando para ser quem nós precisamos ser, para ter o que já é nosso. Porque a Bíblia diz que esse menino aqui, que ele é herdeiro de tudo, mas que enquanto ele ainda é imaturo, ele fica sob o cuidado de tutores. Você só faz se te manda, você só age se te pedem, você só se movimenta se alguém fala: está precisando. Você só faz se o seu líder, o seu pastor chega para você e fala: faça tal coisa. Isso daí não é vida de trabalhador, de filho de Deus. Isso é vida de servo. Ele está esperando ser mandado para ter uma ação. Ele não é responsável por quem ele é e aquilo que ele pode fazer pela obra do Pai. E você precisa se tornar essa pessoa. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a graça de Deus, essa é a graça de Jesus Cristo, esse é o trabalho do Filho. Quantas vezes Jesus não disse: eu não estou aqui fazendo aquilo que eu quero, eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. A visão que Jesus tinha do ministério era muito diferente. A visão que Jesus tinha da igreja era muito diferente. Porque ele não estava lá para ser agradado, ele estava lá para agradar. Se você pensa na igreja assim, você vai ver que é muito fácil permanecer quando todo mundo é difícil. Porque pensa num lugar para ter gente difícil de lidar na vida. É a igreja. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo que talvez ninguém tenha te contado. Então eu vou te contar. Quem aqui errava muito e de repente você começa a acertar muito? Não muito, né, querido? Mas assim, nas proporções devidas, você está mais acertando do que errando. Quem já teve essa experiência? E aí, quem já teve a experiência de estar nessa fase boa da vida, que você está acertando, você está, nossa, cara, você fala: meu, ai, estou indo bem demais. E aí, um abençoado nota só a hora que você erra. Quem já? Por que estar na igreja é mais difícil do que estar fora? Porque lá ninguém nem espera que vai mudar. Vamos começar por aí. O que foi é, e paciência. Aqui todo mundo espera mudança. Aí qual que é o problema? Que você começa a progredir,
melhorar, e você fala, agora vai. E aí chega um irmão para te lembrar que você ainda não é. E aí você fica louco da vida. Mas você não pode desistir desse lugar, porque esse irmão que olha para você e fala que você ainda não é, ele está te preparando para ser. Porque enquanto você se importa com essa opinião, você não consegue se importar com a opinião do Pai. Porque não dá para agradar todo mundo. Jesus já disse, não tem como você servir mais de um Senhor, porque um você vai amar mais, outro você vai amar menos. Então ele já te passou a cola. Cutuca o seu irmão e fala, pega a cola. A gente tem que pegar a cola. E por que eu estou preocupada em falar esse assunto com você? É para que você trabalhe mais? Também. Porque o filho, ele assume cada vez mais responsabilidade. O servo deixa cada vez mais de fazer as coisas. Por quê? Porque ele vai sentindo que a dívida está pagando. Ele vai fazendo ali um equilíbrio, ele fala, opa, já não estou devendo tanto. Opa, já não tenho que me esforçar tanto assim. E às vezes você pode estar um tempo já na igreja. Quem aqui tem mais de 5 anos de fé? Às vezes você já passou esses seus 5 anos, seus 10 anos, seus 15 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos. Aí você fala, cara, por tanto que eu estou trabalhando, fazendo as contas aqui na minha cabeça, eu já posso relaxar. Já estou pagando. Ou já paguei a maior parte. Não, querido. É aí que está o detalhe, a nossa dívida não quita. Então, ou a gente se torna filho e aprende a viver uma vida de deleite na presença do Pai, ou a vida, inclusive ministerial, que era para ser o maior prazer e a maior alegria, vai ser para você um peso. Vai doer suas costas. Você vai reclamar que agora você tem demais. E você vai dizer assim, não, agora eu preciso cuidar um pouco do que é meu. E é aí que você se engana. Porque todo filho cuida dos negócios do seu pai. Jesus ensina esse princípio. Ele diz, a minha comida, eu sempre lembro da Sabrina, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é meu alimento. E por que essa preocupação? E é aqui que eu sempre falo isso, todas as palavras eu falo isso, pode notar, pesquisar, ouvir. Se você não prestou atenção em absolutamente nada do que eu te falei até agora, eu não quero que você vá embora daqui e tenha perdido 2 horas do seu dia para cumprir um rito religioso. Então eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Quero que você entenda o que eu vou te falar. João, capítulo 8, versículo 35. João 8, versículo 35. Diz assim: o escravo não fica para sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A minha preocupação em ministrar essa palavra ao seu coração é porque nenhum servo fica para sempre. Nenhum servo fica para sempre. Nenhum. Nenhum servo, nem o da melhor qualidade. A solução da sua vida está na paternidade, não num serviço bem feito. Entende? Não é em passar a letra no tempo certo, querido, isso é maravilhoso. Pensa na alegria que um pastor não fica quando passa na hora certa. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui para receber de volta a sua paternidade, porque Jesus morreu por isso. Jesus morreu para devolver paternidade, não para te fazer um bom escravo. Não é para ressaltar boas qualidades, não. É para que você seja filho. E eu vou te dizer, o bom serviço rouba a paternidade de muita gente. Porque você se apoia nisso. Não, mas eu faço. Eu vou contar um pensamento muito ruim que eu já tive na vida. Que eu exponho os outros, mas eu também me exponho. Então a gente faz um balanço aí. Eu já tive um pensamento muito ruim na minha vida. Eu era nova. E aí eu li aquele versículo
que fala que se você fala a língua dos anjos, tananã, mas você não tem amor, você não é nada. E aí, aquele capítulo inteiro, 1 Coríntios 13, clássico de amor, o pessoal usa em casamento, mas você pode usar na sua vida particular com o seu pai, amém? Ali você já dá uma dosada, já vê como está seu coração. E eu lembro que eu lendo aquele versículo, teve uma hora que eu já comecei a pensar, nossa, será que eu morreria por Jesus? Já me deu um reverter assim, já comecei a passar mal, que a criança lendo aquilo ali, né, o ser imaturo lendo aquilo ali, dá um desespero assim na alma. E eu comecei a ler aquilo, eu falei, gente, será que se eu morrer, será que se alguém aparece aqui com uma faca, uma arma, fala que eu tenho que morrer por Jesus, será que eu morro? Mas aí se eu negar, eu vou para o inferno, aí se eu dizer... Eu fiquei num conflito assim, refletindo sobre o assunto, falando, meu, o que vai ser da minha vida? E aí eu li esse versículo, porque aí, antes de ler esse versículo, eu já tinha a conclusão na minha mente, né? Eu falei o quê? Morro de qualquer jeito. Ninguém vai saber o que está no meu coração mesmo? Boba, imatura. Eu não, morro. Parecer aqui querendo me matar, mata mesmo. Aí eu falei, gente, mas aí se eu não amo? Aí eu já entrei no outro conflito. Será que eu amo? Será que eu não amo? Já virou adolescente. Nossa, tudo que você mais tem parece que é conflito. O adulto mais tem conflito fora. O adolescente mais tem dentro. Então, dentro da minha mente, o negócio estava fervoroso. Aí eu li esse versículo. Aí eu falei, bom, vai valer de nada a minha morte. Lascou. Não tem outro caminho, vou ter que amar de verdade. Aí nasceu o conflito do eu amo mesmo. Mas por que eu estou te contando isso? Porque às vezes a gente olha para as situações, olha para o chamado, olha para o ministério, e você está fazendo coisas. Tenho certeza que você faz coisas aqui para o Senhor. Mas o nosso apoio não pode estar nisso. Porque no fim o que conta é o que você ama mais. No fim o que conta é quem você deseja mais. No fim o que conta é o que você sente enquanto você faz o que você faz. Quais são as suas intenções? O meu sogro sempre fala, o evangelho de Jesus é o evangelho das intenções. Porque a palavra de Deus, quando Jesus chega, aparece, ele já começa dizendo, olha, o problema não é só se você cobiçar de fato, é se lá no seu interior você pensar, você já errou. Deus condena as intenções, então você está fazendo o que você está fazendo para quê? Se não for porque você ama o seu pai, é desperdício. É como um sino que retine. Não tem nada aí, não tem nada. Porque o mais importante é nós sermos filhos. E eu quero ler só mais 2 versículos com você, o pessoal do louvor já pode subir. Mateus 11, 27 diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Jesus, nesse momento, ele separa todo mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra de Jesus separa. Essa palavra de Jesus separa bons servos de filhos. E ainda que o filho seja mau, é melhor ser filho, porque seu pai vai te corrigir, do que você ser um servo. Ainda que você seja da melhor qualidade, seja filho. Por quê? Porque Jesus está falando, você só é filho, se o filho te revelar o pai. E aí na hora, uns irmãos, Felipe levanta, não muito inteligente, fala para Jesus, revela-nos o pai. Aí Jesus, você não entendeu nada do que eu preguei para você 3 anos seguidos, irmão. Porque se você me conhece, você conhece o Pai. O caminho não é pular lá para o Pai. É aprender a ser filho. Porque a hora que você aprende a ser filho, você conhece o Pai de verdade. Qual que é o benefício de conhecer o Pai de verdade? É que você sempre sabe onde encontrar Ele. O Pai, ele tem um lugar de habitação único, exclusivo. Ele só está nesse lugar. Lê a sua Bíblia.
Vai ler o Novo Testamento, vai ler o relacionamento que Jesus tinha. Só tem um lugar onde o Pai está. Onde que é? Mateus 6, 6. E eu fecho com esse versículo. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quer ver como tudo está ligado? Servo, ele tem uma necessidade muito forte. Mostrar que está trabalhando. Porque ele precisa do reconhecimento do trabalho. Porque ele só tem paga se é visto que ele está trabalhando. Como você sabe que você é filho? É quando você descobre o secreto. E a Bíblia, eu preguei uma vez isso, e eu vou só contar um segredo para você, a respeito do secreto. O secreto, ele tem normas, ele tem leis. Todas as vezes que você lê secreto, que vão ser 3, 4 aproximadamente, assim, de forma explícita, né, a palavra secreto, no Novo Testamento, você vai ver que ele é um lugar que só cabem 2, e um já está. Não é um lugar que você vai entrar com a sua família, não é um lugar que a gente vai entrar como igreja. Não, secreto é um lugar onde só cabem 2, e um já está. O lugar dele já está ocupado, é o Pai. É só lá que você se relaciona com o Pai. Você não se relaciona com o Pai em outro lugar. Por que você acha que Jesus passava umas 2, 3 horas orando? É porque ele sabia que era só lá. O resto era o Espírito agindo, era ele ouvindo a direção, ele lembrando dos ensinamentos, sabendo da vontade do Pai. Mas o tete a tete era só lá. Então o secreto é um lugar que só cabem 2. E o mais poderoso, o Pai só tem uma forma de recompensa, só uma. Só uma, o Pai, amém? Deus como nosso Senhor, a Bíblia diz que Ele vai nos recompensar, existe galardão, existe muita coisa. Mas o Pai, a figura paterna, Ele só recompensa de uma forma, que é tudo o que for feito nesse secreto. Quer receber recompensa do Pai? Só existe uma possibilidade, secreto. Ele não recompensa fora, Ele não vê fora. Você entendeu? Ele pode te dar coisas do lado de fora, mas ele só recebe como um motivo de te dar algo que é feito dentro. É naquele momento que está só você e Deus. Aí você pode se perguntar: Carol, eu estou sempre na igreja, vale? Não vale. O Pai só vê em secreto. E o secreto só existe com 2. Não tem 3, não tem 4, não tem 5, não tem um pastor lá, pode acreditar. Ele tem um outro atendimento ali com o Pai, no momento dele. Mas aquele momento é seu, é exclusivo com Ele. Então quero convidar você a se colocar de pé. E nesse momento, eu quero te desafiar, porque eu sei que você tem muitos pedidos, eu sei que você tem muitas coisas que você precisa, que destrave da sua vida, que você precisa experimentar, que você precisa alcançar. Às vezes dores que elas estão latentes aí, pulsando no seu coração. Mas nesse momento eu quero te desafiar a orar uma única coisa. Que é: Senhor, eu quero ser o seu filho. Tudo que eu mais quero na vida é viver o resultado principal do sacrifício de Jesus, que é me adotar. Me adotar. Isso é um privilégio. A adoção não é motivo de vergonha ou rejeição, é você entender que Deus colocou um amor tão grande, que Ele te achou digno, não porque você é bom, mas porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grandioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso. Não tem a ver com você, tem a ver com quem Ele é.
Então, nesse momento, você possa fechar os teus olhos e dizer: Senhor, tudo que eu mais quero é ser o seu filho. Tudo que eu mais quero é corresponder aos planos do meu Pai. Tudo que eu mais quero é ouvir a voz do meu Pai. Eu quero estar na casa do meu Pai. Ser pastor não te faz filho. Ser líder não te faz filho. A única coisa que te faz filho é a compreensão de que o sangue de Jesus foi derramado por isso, por esse motivo. Então ora ao Senhor. Essa palavra não é uma palavra para você sentir 1 milhão de arrepios, para você sair daqui orando em línguas. Amém, querido? Isso vai acontecer porque o Espírito Santo descerá sobre a tua vida. Mas essa palavra é para que, por meio de um raciocínio na Bíblia, você consiga entender que existe um lugar que você precisa ocupar. E não é um lugar de alguém que faz coisas boas, é um lugar de alguém que é filho. Deus não está interessado no que você vai fazer. Deus está interessado em quem você vai ser. Porque se você for filho, você vai realizar aquilo que precisa ser realizado. Porque um filho conhece o Pai. É a única forma de conhecer o coração do Pai. Senhor, nós oramos ao Pai, para que o nosso coração se renda a Ti. Nós oramos ao Pai para que essa palavra se cumpra sobre as nossas vidas, que nós sejamos adotados. Nós não éramos dignos, ó Pai, mas o Teu amor nos alcançou. Nós só podemos Te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso eu oro, ó Pai, intercedendo por cada um dos meus irmãos, que aqueles que ainda não conhecem o Teu verdadeiro amor, que aqueles que ainda não Te conhecem como Pai, eu oro, ó Pai, que seja revelado a eles. Eu oro para que o nosso entendimento se abra, que venha a revelação da Tua palavra, que venha a revelação do sangue de Jesus derramado naquela cruz, para nos remir de toda a dívida, o escrito de dívida que havia contra nós, foi cravado na cruz do Calvário, para que fôssemos filhos. Senhor, age nesse lugar, porque Tu és o nosso bom Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, mas Tu és o nosso Pai. Tu és aquele por quem a nossa alma deseja, Tu és aquele por quem o nosso coração pulsa. O Senhor é o único digno dos nossos olhares, o único digno dos nossos amores, o único digno das nossas afeições, Senhor. Leva o nosso coração a Ti. Nós celebramos, ó Pai, profeticamente, filhos voltando a casa, Senhor. Filhos que estavam ali, mas não entendiam que eram filhos. Eu chamo a existência agora, Senhor, essa compreensão, esse entendimento. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar. Jesus Cristo se revela a cada um de nós. Ora, diga: Jesus se revela a mim. Porque se o Filho se revelar a nós, então conheceremos o Pai. Porque o Senhor Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Ele é a primazia, Ele é o primeiro de muitos irmãos. É Ele que nos leva ao nosso Pai de amor. Restaura em nós, Senhor. Restaura em nós, Senhor, nós oramos. Oh, Senhor, age nesse lugar, Pai. Age nesse lugar, Senhor. Age como nosso Pai de amor. Sopra o Teu amor sobre nós. Oh, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Declare isso em nome de Jesus. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Você.
onde eu irei? Nós não temos para onde ir, Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, Obrigado. só tenho você. Obrigado pela posição de filhos que o Senhor conferiu a cada um de nós. Que possamos viver de maneira digna a essa filiação, Senhor. Em nome de Só Jesus. tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Põe a mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. A palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, mas de Deus. Você escolheu. Se você escolheu por Jesus, Ele deu a você o poder de filho. Fecha teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus. De novo, mais forte que o Senhor Jesus. Eu te recebo em minha vida como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Senhor Jesus, eu reconheço e aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário, feito em meu favor. Senhor Jesus, eu declaro que eu creio em Ti. Me dá acesso como filho do Senhor, em nome de Jesus. Diga: eu quero nascer e existir pela Tua vontade, em nome de Jesus. Você crê nisso, amém ou não? Diga para teu irmão: você é filho de Deus. Diga: está um poder sobre a tua vida, que é o poder de filho, que é exatamente o que diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você foi feito, é porque não era. Todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Mas quando nós cremos, nos é dado o poder de sermos filhos. E esse poder está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém? Glória a Deus. Aleluia.